Boa noite a todos. Então, meu nome é Letícia. Boa noite, meu nome é Ligiane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sueli. Então, como vocês estão vendo aí, a gente tá aqui com esse projeto, vamos começar com esse pod. O nome é Três pela Fé. E agora eu gostaria que vocês falassem aí por que Três pela Fé, hein, Liz? Três pela Fé nasceu de um vídeo que eu fiz alguns stories falando um determinado assunto. Rendeu. Rendeu e eu liguei para a Sueli para falar a respeito desse vídeo e por que não a gente fazer um podcast para falar do amor de Jesus, para evangelizar, para falar como Jesus chegou na nossa vida e o que Jesus fez. Então assim começa o Três pela Fé. E como era algo também, né, que Deus já tinha colocado no coração de uma outra amiga, essa amiga também já havia falado comigo, antes da amiga aqui, Ligiane. E aí naquela hora eu senti que tinha algo ali, né? Que era de Deus, que a gente tinha que levar isso à frente. E aí essa outra amiga, que é no caso a nossa irmã aqui, a amiga Letícia, que foi quem já tinha me feito convite. Então, ao invés de duas, passa a ser Três pela Fé. Estamos aqui pela fé. Exatamente, né? E aí, como as meninas falaram, eu já tinha pensado, na verdade eu já tinha não, creio que Deus mesmo, né, já tivesse falado a respeito disso comigo, né? E eu comentei com Sueli, comentei com outra amiga também, de a gente falar, porque eu vejo que há uma necessidade, eu sinto que há uma necessidade para a nova geração, também das experiências que a gente vive, né? E aí a gente uniu o útil ao agradável, graças a Deus, a gente sempre se deu bem, a gente briga de vez em quando, tira. Só brincadeira. Amigos são assim. E aí a gente fez uma reuniãozinha, oramos a Deus, né? Tudo é o propósito do Senhor, Ele está na frente de tudo, a gente está aqui pela fé. pela fé, Pela literalmente. fé. Para gravar o nosso primeiro podcast pela fé. Três pela fé. Três pela fé. A única coisa que temos no momento. 1, 2, 3 aqui. Então vamos. Vamos fazer uma oração então, breve? Sim. Senhor, nós vamos neste momento apresentar, Pai, este projeto a Ti. O Senhor Jesus vem estar conosco, Pai. O Senhor colocou esse projeto no nosso coração. O Senhor nos dê condições que no momento nós não temos, Pai. Nós estamos literalmente pela fé, mas sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete. E nós cremos, Pai, que nós seremos boca de Deus aqui para essas pessoas. E nossa voz possa alcançar muitas pessoas, muitos lares. E nós estamos consagrando aqui esse primeiro podcast para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês vão estar conosco aí, vão ter muito tempo para nos conhecer. Assim eu espero. Você vai curtir e principalmente você vai compartilhar, se edificar a sua vida, obviamente. Bom, a minha história é uma longa história, né? Mas como nós teremos tempo aqui, aos poucos, vou falando um pouquinho. Mas assim, o que eu tenho para dizer hoje, nesse primeiro momento, é que eu era uma pessoa assim, sem expectativa de vida nenhuma, né? Era uma pessoa muito amargurada, muitos problemas, casamento fracassado e tantas outras coisas que me atormentavam. Mas aí há 18 anos atrás, Deus chegou e mudou minha vida. E hoje eu tenho uma vida totalmente transformada, uma família abençoada, um trabalho, graças a Deus. Eu louvo muito ao nome do Senhor, porque é por Ele e para Ele. Se não fosse por Ele, eu nem sei o que seria da minha vida. Certeza que aqui eu não estaria. Dá um resumo aí, tem coisa grande. Tem coisa grande chegando. Agora você recebe? Digita amém. Digite amém. Tem coisa grande chegando. Você, Liz, só um pouquinho aí. Só um pouquinho. Ih, gente, como disse Sueli, vou falar um pouquinho, só um resumo, porque vocês vai estar nos acompanhando, né? E vai estar nos conhecendo melhor no decorrer de vários pods que a gente vai
tá postando. Mas assim, a minha história, a minha caminhada com Deus, eu falo que a minha história ela começa aí. Porque é duas histórias, é uma antes e uma após conhecer Jesus. Mas não muito diferente disso, começa com a vida assim, muito bagunçada, um caos na minha vida, até porque eu venho, antes de conhecer Jesus, na verdade eu conheci Jesus, esse momento que eu conheço Jesus foi um momento tão difícil porque eu estava assim afundada na depressão, no buraco mesmo, e eu acredito que Jesus ele já tinha um propósito para a minha vida. E quando Jesus ele chega na minha vida, é como se ele me desse a mão e me tirasse de um buraco negro mesmo, porque quem conhece, já teve ou conhece alguém, convive com alguém que tem depressão, sabe o quão terrível é conviver. Segundo os médicos, para o médico, a depressão ela não tem cura, né? E assim, Jesus ele entra na minha vida, ele transforma a minha vida, ele me cura. Ele me dá um casamento maravilhoso, ele faz coisas assim que vocês vão estar acompanhando aqui, vocês vão conhecer um pouco da minha história, vocês vão conhecer um pouco da história de cada um de nós, né? Vocês vão conhecer um pouco da minha história, que foi uma luta contra a depressão, e quando Jesus chega, tudo é mudado, tudo é transformado, a cura chega na minha vida, e assim, o caos, Jesus ele vem e coloca tudo no lugar. Então essa é assim um pouco de quem é Ligiane, né, de quem sou eu, mas vocês têm muito para conhecer o que Jesus fez na minha vida. Então, eu não sou muito de me expor. Ela não é, gente, ela não é de se expor, mas vocês vão conhecer ela no decorrer dos nossos pods, elas vão falar e vocês vão ver. O que eu falo sempre com o Lígia, falar minha vida é um livro aberto, é só ler. E ela diz isso. Então, mas assim, no meu caso, na ocasião, no momento, né, que eu fui apresentar a Jesus, um pouco que antecede aí, eu era mãe de duas crianças, mãe solo até então, né, no momento. E a minha vida estava um caos também, assim, como a das meninas, né, mas eu acho que estava um pouco mais conturbada, porque eu experimentei muitas coisas. E eu até falo com você, jovem, tá, que busca prazeres, ou que não custa nada, ou que só é diversão. Não faça isso, não vai experimentando muitas e várias coisas, porque não vai preencher vazio ou alguma coisa que eu tenho certeza que você sente. Então, eu venho desse momento de ter experimentado muitas coisas, e como eu disse, eu já era mãe, né, de 2 filhos naquele momento, e eu olho. Até que um dia eu percebo assim, eu falo, cara, eu não estou sem condição de dar vida para essas crianças, porque não está saudável isso aqui. E aí, nesse momento, eu entendo que eu precisava de ajuda, pelo menos eu entendi, porque isso é importante também, você querer ser ajudado. Quando eu entendi isso que eu precisava, mas uma coisa eu tinha certeza, eu não tinha força, eu não ia conseguir sozinha, eu sabia disso. Então eu fiz uma oração do jeito que eu falava, eram muitas gírias que eu não sei nem dizer agora, mas Lígia sabe, ela odiava quando eu ia na casa dela, porque eram muitas, era o modo que eu tinha de falar. Acho que eu falei, Jéssica, você tá legal, uma coisa mais ou menos assim. Se o Senhor existe mesmo, me ajuda, me tira. E quando você faz esse tipo de pede esse socorro, Deus ele te dá, porque ele tá perto de você. E aí houve meios, né? Todas nós aqui somos de igreja em célula, né? Que faz encontro, depois vocês vão saber também, mas aqui só para ser rápido. Foi onde eu fui e eu entendi que eu queria Jesus. Mas mesmo assim, chegando lá, eu falei, eu não vou dar conta. Eu quero, é isso aqui que eu quero. Ele se revelou para mim. Fiquei apaixonada, fiquei constrangida, porque eu não merecia. Eu entendia que eu não merecia, mas ele me amava. E graças a Deus, eu fui acolhida, eu fui no lugar certo, né? Que é essa mulher aqui, essa mulher de Deus, tá? Essa mulher de Deus, ela passou bocados assim conosco. Se nós estamos aqui, primeiramente Deus e depois ela, porque Deus ele tem que usar pessoas e ela disse sim e por isso nós estamos aqui.
Foi o sim dela, né? Isso. Foi o sim dela. Amém, né? Amém. Acho que a gente gosta de ler isso. Deus, ele usa pessoas e certamente, se você está nos ouvindo aí, você pode se enquadrar em dois tipos aqui. Ou essa pessoa que Deus quer usar para ajudar alguém que está do seu lado, ou a segunda pessoa, que no caso era onde nós estávamos, a pessoa que precisa de ajuda. Tenha certeza que Deus vai colocar alguém no seu caminho para te auxiliar. Amém? Amém. Então nós vamos para uma Uma palavra. palavra breve. Como nós estamos começando, então vai ser tudo muito simples e nós vamos Mas também errar, estamos com certeza, aprendendo também, enfim. né? Mas aqui a gente queria trazer um pouquinho de Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo. Eu não vou nem ler não, porque quando a gente lê é muito grande, a gente tem que falar tudo. Mas Eclesiastes 3, ele fala que há um tempo determinado para que todas as coisas possam acontecer, né? Então assim, Deus colocou no coração dela, Deus colocou no meu coração, colocou no coração de Letícia, mas estávamos procrastinando, queríamos fazer as coisas do nosso jeito, quando tivesse recurso. E muitas vezes a gente precisa começar, que há um tempo determinado. E esse tempo chegou. Então, nós estamos aqui começando um trabalho, né? Porque Deus nos chamou para esse tempo. Acreditamos que há propósito por parte disso, né? Com certeza. Tem propósito. E assim, como nós vamos fazer só um resumo, hoje eu quero deixar para você o seguinte: o que é que tem na sua vida que você está precisando de um tempo para fazer? O que você precisa começar? Você precisa cursar uma faculdade? Você precisa reconhecer que você precisa da ajuda do Senhor, procurar alguém, procurar uma igreja, né? Você precisa falar com alguém. Você precisa começar um negócio. Há um tempo determinado na parte do Senhor. E esse tempo chegou para você. Assim como chegou para a gente conhecer esse projeto aqui, Deus está falando. Talvez seja o momento de você se levantar, porque Deus tem um tempo determinado para você cumprir isso que está aí no seu coração. Você crê? Eu creio. Eu creio que Deus vai cumprir. Creio que seremos boca de Deus aqui, do nosso jeito. Creio que Deus está no controle de todas as coisas. Né, amigas? Sim. E quando fala desse tempo, eu vou falar de algo que eu vivi. Que muitas vezes chega o tempo de Deus para as nossas vidas e a gente procrastina. E a gente fica olhando, ai, chegou o tempo de Deus, mas eu vou deixar para amanhã, Sim. mas eu vou fazer depois. Eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, a sabotagem. Então assim, a gente vai deixando para depois, e a gente deixa também para depois, para viver aquilo que Deus tem, para que nós possamos viver hoje, mas a gente deixa para viver amanhã. Então, que nós possamos viver o que Deus tem para nós hoje, porque a palavra fala que há um tempo, né, determinado, e nós precisamos olhar, ter esse olhar e falar: o meu tempo chegou, o meu tempo é hoje, o meu tempo é agora, e não deixar para amanhã aquilo que Deus quer que nós vivêssemos hoje, né? Sim, exatamente. Até mesmo, como a gente falou aí, a respeito da mudança que eu tenho certeza que você precisa. O cigarro, amanhã eu paro, eu tenho controle, e quando você vê, você não tem controle mais. Eu tô bebendo, eu só bebo para me divertir. Tem algum problema? Não tem, porque quando eu quiser eu paro. Só você nem reparou que tudo para você só tem diversão se tiver. Então, meu pastor falou algo assim, eu falei nesse cântico pro meu marido, que isso ficou no meu coração. Tudo o que tira o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Tudo. Tudo que você coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Então chegou o tempo agora para você tomar posse dessa palavra na sua vida, sabe? Na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida física e na sua vida principalmente espiritual. Você fala, mas eu nem sei do que você está falando. Conheça esse Deus. Conheça Ele, o seu Criador que te criou, dê espaço para Ele. Então, por isso que nós estamos aqui, como o Su falou, como o Liz falou, a gente acredita muito que é um propósito do Senhor, que é um propósito de Deus. E assim,
tivemos que lutar contra isso, né? Porque muitas vezes Deus tem algo para nos entregar, Deus tem um projeto, tem um propósito em alguma coisa, mas nós mesmos começamos, né, nos colocar como vítimas, né? E eu não vou conseguir, né? Não é para mim. Eu sei, eu mesma, eu me entendo, né? Eu sei falar, Verdade, né? Eu sei falar bonito, né? Todas nós. Os nossos bastidores, né? Eu sentia que Deus, ele havia me chamado já há um tempo para fazer algo diferente, não sabia exatamente o que. Eu olhava assim para dentro dos ministérios da nossa igreja, eu não conseguia assim, me ver em lugar nenhum, assim, apesar que eu faço a obra, estou sempre fazendo a obra do meu jeito, né? Falando de Jesus para as pessoas e tal. Mas eu não estava conseguindo entender o que Deus queria de mim a mais. Até que o convite chegou, né? E como veio de duas pessoas diferentes a mesma coisa, eu entendi ali que esse era o meu momento, né? De me posicionar. Sem Né? contar Deus palavras tem nos de chamado, motivação, né? Deus tem nos chamado para nos não só posicionarmos nesse através de nós, mas nos confirmando através de palavras, até de situações de outras pessoas também. Então, aqui estamos isso, nós, né? Por Nós, enquanto. 3 pela fé. 3 pela fé, tá? E se você também tiver um pouquinho da sua fé, né? Como Jesus disse, que é um grãozinho de mostarda, tá? Você até puxa aí pra você conhecer, que é bem pequenininho. Então é nós aqui. Nós falamos, não tem muita fé não, mas juntou aqui as 3 aqui e aqui estamos. E você também, tá? Então você curte, compartilha e seja edificado, tá? Voltaremos, né? Voltaremos mais vezes. Vamos Trazendo falar sempre uma palavra. sobre muitas coisas. Cada semana nós vamos trazer um tema para debatermos aqui, conversarmos entre nós, né? Trazer experiência aí para você e aprender também com você do outro lado. Sim, você digita aí, né? Vocês podem, Conta. inclusive, colocar aí a sugestão de temas que vocês, né, querem que a Isso, gente verdade. traz aqui. Ótimo. E vamos aí, vamos pela fé. Contamos com vocês, tudo no coração. Nos ajude. Nós somos 3 pela fé. 3 pela Deixa fé. Deus te usar. Então, assim, compartilha, curte, comenta, né? Como o Su falou, qual é o tema que você quer que a gente traz isso. na próxima semana. Então, vamos estar aqui. Você curtindo e compartilhando, nos E ó, ajudando a evangelizar. 3 pela fé. 3 pela Foi nada ensaiado, vocês viram, mas é desse jeitinho É desse que nós vamos jeito. chegar Até na a casa de próxima. vocês. Fiquem com Deus. Até a Deus próxima. abençoe. Tchauzinho, até a semana que vem. Tchau.